Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Assim, a gente vai ver agora o ministro de Israel, né, o Netanyahu, ahm, e fala lá o que que a ONU, né, o povo lá da ONU, enfim, né, o pessoal que lá vai assistir ele, o que estão achando, né? Vamos ver. Please, order in the hall. 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 Vácuo, né? Please, order in the hall, and please be seated. É que eles não gostam de ver aqui uma Palestina rindo. Please, order in the hall. Mr. President, Josias, uma informação importante, uma imagem importante, um ato importante neste momento na Assembleia da ONU. Netanyahu vaiado agora há pouco na Assembleia Geral da ONU e membros ali deixam a plateia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi vaiado ao subir no púlpito para discursar na Assembleia Geral da ONU nessa sexta-feira. Vamos assistir este momento. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Please, order in the hall, and please be seated. Please, order in the hall. São imagens muito fortes, Josias, que a gente está vendo aí. As delegações foram deixando, se quiser deixar as imagens, são bem impressionantes, né? As delegações foram saindo, vaias, eles pedindo ordem, e o Netanyahu parado ali antes do seu discurso, sendo vaiado, e as pessoas deixando, virando as costas para ele. A gente, quando viu a imagem, a delegação brasileira não estava presente, a gente não consegue saber se eles levantaram ou nem chegaram a ir, mas não estava presente. Fortíssimo, foi confirmado aqui que eles deixaram, viu, Josias? A delegação brasileira também deixou o plenário, se levantaram e saíram, como muitos outros países, virando as costas para Netanyahu quando ele sobe para discursar. Que recado é esse que Netanyahu recebe na ONU, Josias?
Mais do que o Netanyahu, Fabiola, essas vaias, essa rejeição à presença do Netanyahu no plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas deveria preocupar a comunidade judaica, que ainda tem algum apreço pelo sentimento de apreço que o mundo tinha pelo Estado de Israel, né? O que está em jogo agora é a contaminação que o governo Netanyahu está impondo ao Estado de Israel, né? E essas vaias são, na prática, o efeito sonoro daquilo que aconteceu antes da Assembleia Geral da ONU, né? O repúdio ao comportamento do Netanyahu, a destruição da faixa de Gaza, ao morticínio de palestinos, a fome imposta a crianças, mulheres, a civis, que não tem nada a ver com a briga, a guerra do Netanyahu com o Hamas, uma guerra que tinha, no início, uma justificativa que o mundo aceitava, porque houve um atentado terrorista injustificável, inaceitável, hediondo em território do Hamas, dos terroristas do Hamas, em território israelense. Então, havia uma resposta que o mundo considerava lícita, que Israel precisava dar, mas essa resposta, sabemos todos, ela veio numa proporção que converteu o direito de responder a um ataque num crime de guerra, que agora muitos repudiavam a palavra, mas começou a ser cada vez mais naturalizada a expressão, o uso do vocábulo genocídio para aquilo que o Estado de Israel, repersonificado no Netanyahu, vem fazendo na faixa de Gaza. Então, o que aconteceu antes do início da Assembleia Geral da ONU? O Estado da Palestina foi reconhecido pelo Reino Unido, pela França, já haviam reconhecido também outros países, o Canadá já tinha feito o mesmo gesto. Então, houve um movimento de reconhecimento do direito de Israel a ter, do direito dos palestinos de terem também o seu Estado, assim como o Estado de Israel foi reconhecido. Então, voltou, Fabiola, do nada, foi recuperada das cinzas aquela tese dos dois Estados, que seria a única fórmula capaz de produzir ali algo que se pareça com paz, com pacificação daquela região. Mas o gesto político ainda não recuperou a tese, né? Hoje, a ideia dos dois Estados ela está abaixo da estaca zero, diante do que Israel tem feito em Gaza. E, alheio a essa movimentação, em favor do reconhecimento do Estado palestino, o Netanyahu deu declarações que isso não acontecerá em nenhuma hipótese. Portanto, ele refuta de forma muito veemente a única fórmula que o mundo enxerga, ou pelo menos o pedaço ainda racional do mundo enxerga, como um caminho que conduziria à pacificação no Oriente Médio. Então, essa reação, como disse, essas vaias são a representação sonora desse repúdio ao comportamento de Netanyahu, que foi formalizado a partir do reconhecimento de nações europeias importantes que relutavam em reconhecer o direito da Palestina a um Estado e agora reconheceram numa reação ao que está fazendo Israel na faixa de Gaza. As imagens são bem impressionantes, que a gente transmitiu há pouco, né? Quer dizer, o mundo inteiro virando as costas, de certa maneira, a Netanyahu, né? E ele, num discurso forte, inclusive ali, ele diz, ele estava falando que colocou alto-falantes na faixa de Gaza para falar com as pessoas lá ao vivo, né? Pediu para baixarem as armas, para libertarem os reféns. Aí disse ele, se vocês fizerem isso, vocês vão viver. Senão, Israel vai caçar vocês. Se o Hamas atender nossas demandas, a guerra pode acabar agora. É o que ele disse ali, Netanyahu, ao discursar para um plenário
praticamente vazio. Esse é o momento em que as pessoas começam a deixar, esperaram ele subir no púlpito, né? Isso que é importante também, eles esperaram, ele foi chamado, esperaram ele chegar. Quando ele assumiu o local, não o deixaram falar com gritos, vaias, né? E aí começaram a deixar o plenário. E aí ele começa o seu discurso com o plenário praticamente vazio nessa sexta-feira na ONU. É isso, né? Ninguém vai falar de Netanyahu. O Netanyahu, ele é um problema, né? Já falado há muito tempo, né? E ele, assim, ele não quer paz, ele quer continuar a guerra. Ele vai continuar, né? Até ele poder permanecer no poder forever and ever. Porque ele sabe que se ele parar, ele vai ser escortinado e vai ser levado a... Entenda-se. Enfim, né? Escrutínio no judiciário. Porque ele sabe que ele deve muito, ele tem muito problema com a questão da justiça, a questão de corrupção, e assim, como ele tem tudo isso envolvido, ele vai continuar com a guerra até onde ele puder, e depois também ele tem muito aval do povo lá mais oriçado, do povo mais radical, e que não quer paz, né? Enquanto esse povo ainda ficar enaltecendo ele, deixando ele no poder, ele não vai parar com a guerra, mesmo que todo mundo mande ele parar, ele não vai parar. E é por isso que as pessoas estão muito descrentes nesse governo, porque ele está atrasando o mundo, né? E não só a faixa de Gaza, e também com todos os horrores que ele está fazendo lá, mas também com o mundo ocidental, né, que está com problemas em apoiá-lo de alguma maneira. Os Estados Unidos, mesmo assim, não querendo e querendo, apoiando eles lá, também está tendo problemas com esse embargo, mas assim, continuamente com esse descaramento, vamos dizer assim, né? Porque eles sabem que eles estão apoiando tudo que está acontecendo lá, eles não estão ligando o que está acontecendo lá. Então é isso que é a resposta dele. Então, o povo lá de outros países, é lógico que Estados Unidos e outros ficaram, mas a maioria, se não todos, praticamente todos saíram, porque estão todos muito conscientes de que só a paz vai poder construir, enfim, ou pelo menos vai poder restaurar um pouco de paz e um pouco de pertencimento, né, para aquele povo que está lá, porque eles querem retirar todo mundo de lá. Essa é a meta, até eles conseguirem o que eles querem, tá mais que claro. Então é isso, tá bom, pessoal? Deixa o like, inscreva no vídeo, bote aqui um comentário o que vocês acham, né, dessa situação, e é isso, pessoal, por hoje. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.